Olá, amigos. Olá, amigas. Estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Já estamos no final de março e vamos começar o quarto mês do ano, ou seja, a terceira parte do mês do ano já se foi, né? A terceira parte já se foi. Os primeiros... a terceira, na verdade, estamos entrando no final da terceira parte do ano, que é o mês 4, né? O mês de abril. E realmente a coisa está cada vez mais indo rápida. Isso, de um ponto de vista, para aquelas pessoas que trabalham, a questão do tempo é interessante. Quem tem muita ocupação, o tempo passa rápido. Quem não tem muita ocupação, quem fica esperando as coisas passarem, demora a passar. Sobretudo quando o cara não tem nada o que fazer, não tem essa perspectiva, não é cobrado, não tem missão a cumprir. Mas, de qualquer maneira, as coisas estão aí, graças a Deus, né? Nós já estamos numa etapa mais racional da sociedade. Eu estive lá em Brasília, por exemplo, essa semana, fiquei 4 dias em Brasília. Em Brasília, lá, a máscara foi completamente abolida. Eu acho que é uma questão, a gente vai começando a voltar à racionalidade, né? Porque vírus gripal se combate com distanciamento e com vacina. A máscara foi uma invenção aí dos burqueiros de plantão, botar uma burca em nós, enfim, uma coisa que aí a história ainda um dia vai... já está daqui a pouco começando a dizer que hoje este remédio está sendo pior do que a doença. Lá em Brasília, por exemplo, o Hospital de Base de Brasília, outro dia eu estava lendo um jornal, lá no domingo peguei um jornal, e o número de pessoas que estão lá com o pulmão fragilizado, não por causa do vírus, seja gripal, da Covid ou outra, mas porque os pulmões estão comprometidos por não terem, durante todo esse tempo, respirado um ar mais puro e apenas respirado bactérias e fungos que se acumulam na máscara. De qualquer maneira, essa é uma experiência que nós passamos, tomara que nunca mais tenhamos que enfrentar isso, porque muito desta geração está completamente comprometida, principalmente, e isso vai vir à baila logo em seguida, cientificamente, a geração mais jovem, nossas crianças e jovens. Bom, nós sempre começamos o nosso Economia e Desenvolvimento falando sobre a consultoria empresarial, contabilidade, e hoje é o espaço conversando sobre contabilidade. Salésio D'Agostinho, obrigado, professor, por ter mais uma vez a sua presença por aqui. Muito bem. Sabe que a satisfação e o prazer é nosso, né, de poder conversar com o pessoal aí sobre contabilidade. E na verdade, né, o Salésio, esse espaço aqui já vai tendo um certo histórico, né, uma certa história também na televisão do Rio Grande do Sul. E o senhor aí suscita muitas questões fora daqui de Porto Alegre, inclusive até fora do Brasil. E tem uma telespectadora, Carolina Menezes, de Curitiba, no Paraná. Ela lhe pergunta o seguinte: professor Salésio, o senhor poderia nos explicar a diferença entre controladoria e contabilidade gerencial? E aí, professor? Pois então. Carolina, controladoria, o próprio nome já diz, controla. O profissional se preocupa com os controles internos, ele se preocupa com os processos, né, para controlar o patrimônio, né, contra os desvios, contra os desperdícios. Esse profissional, ele implanta e acompanha a execução dos controles. Você sabe que o que acontece? O nosso patrimônio, né, aquela movimentação toda, se não for bem controlado, pode haver desvios, não é isso? Pode haver desperdícios, entende? Então, o que acontece? Esse profissional se preocupa em implantar e acompanhar a execução desses controles. Você sabe que hoje tudo que se tem, nós temos que cuidar e cuidar muito bem. Nós temos que verificar quais são os controles que nós temos sobre a movimentação do estoque, quando a mercadoria sai do depósito e vai até a área de produção. Nós temos que nos preocupar sobre a quantidade de vale-transporte que são entregues aos funcionários, vale-alimentação, a movimentação financeira. Enfim, esse profissional se preocupa com toda esta movimentação e implanta o controle para proteger o patrimônio, né? E para com isso, né, que não haja desperdício, que não haja desvio, enfim, quer que o patrimônio seja devidamente protegido e seguro. Essa é a função da controladoria. Implantar, controlar e acompanhar toda a execução desses processos. Perfeito. Vamos de Curitiba, aí com a Carolina, para São Luís, no Maranhão. Não, mas eu acho que... Não, ela falou também, pedia a diferença entre contabilidade gerencial também. Então, qual é? Contabilidade gerencial, porque ela falou
para que eu explicasse a diferença entre controladoria e contabilidade gerencial. Qual é essa diferença? Bom, quando se fala em contabilidade, nós estamos focando no patrimônio. Ou seja, é o patrimônio disponibilizado ao gestor. Então, contabilidade gerencial nada mais é do que uma área do conhecimento focada na gestão. O profissional, ele se preocupa em extrair deste patrimônio que foi movimentado tudo aquilo que o gestor movimentou para verificar se os recursos financeiros para que o resultado econômico, né, foram satisfatórios. Então, a contabilidade gerencial se preocupa na implantação de sistema para extrair as informações da gestão, sob gestão financeira e gestão econômica. Então, esta é a diferença. Então, o contador, né, quando implanta o seu sistema, ele tem que saber, eu preciso extrair informações para verificar como é que estão minhas finanças, como é que o gestor geriu as finanças e como é que o gestor geriu o sistema econômico para apurar um melhor resultado. Então, esta é a diferença. Controladoria, eu implanto os controles para que não haja desvios e desperdício, eu implanto uma contabilidade gerencial para verificar se o meu gestor trabalhou corretamente para apurar os resultados projetados. Muito bem, então de Curitiba para São Luís, no Maranhão. O Antônio Carlos Moraes pergunta o seguinte: fui contratado para ser o responsável pelas demonstrações contábeis de uma determinada empresa. Acontece que eu não recebi as demonstrações contábeis do período anterior ao início dos meus trabalhos. Como é que eu faço para executar as minhas obrigações sem ter esse balanço inicial? Pois então, sabe que isso acontece com muitos profissionais, tá? Eles são contratados, né? E querem iniciar o seu trabalho, mas como eles começaram ou durante o exercício ou no início do exercício, mas não recebem as informações iniciais para pegar o saldo inicial para dar continuidade. Aqueles profissional menos esclarecido justifica o atraso da execução do seu trabalho, né, dizendo que não recebeu as demonstrações contábeis anteriores. Bom, mas isso não é motivo não, tá, Antônio Carlos? No momento em que você foi contratado para executar o trabalho, você tem que executar o trabalho, independentemente de ter recebido ou não as informações contábeis iniciais. Por que isso? Porque você sabe que você trabalha com dois sistemas. O sistema financeiro. Esse sistema financeiro, sim, que tu precisa das informações anteriores para saber qual é o montante de dinheiro que tu tinhas, o quanto tu tinhas de valores para receber e o quanto tu tinha de valores para pagar. Olha, eu não recebi os saldos iniciais, então eu não sei quanto eu tenho de dinheiro, não sei quem eu tenho para receber e quem eu tenho para pagar. Não importa. O que você faz é o seguinte, você processa as informações do momento que iniciou o teu trabalho e tudo aquilo que tu recebeu, o que acontece? Significa dizer que tu tinha para receber, porque a pessoa não ia te pagar se tu não tinha para receber. Então, tu processa, né? Não vai ter saldo inicial, mas vai ter o saldo apurado pela tua movimentação. Se tu pagou da mesma maneira, pagasse, significa dizer que tu estava devendo. E se estava devendo, o saldo vai estar como pagamento. E a mesma coisa a movimentação financeira. Então, essa movimentação financeira, tu sabe, se eu paguei, é porque eu estava devendo. Se eu recebi, é porque eu tinha para receber. E se eu tinha dinheiro, se eu fiz toda essa movimentação, o saldo significa dizer que eu tinha dinheiro no caixa, tinha dinheiro no banco. Então, não há nenhum problema para te fazer o registro sem ter o saldo inicial, porque significa dizer que este saldo inicial é fruto da tua movimentação. No sistema econômico não existe saldos, ou seja, tu registra todas as tuas despesas e custos e registra todas as tuas receitas. Então, tu não precisa de saldo inicial para fazer esses registros. O resultado do mês é através da movimentação ocorrida naquele mês. Então, veja só. Então, tu não precisa ter os saldos iniciais, nem o balanço inicial, nem as demonstrações contábeis iniciais para iniciar o teu trabalho. Tu pode fazer isso independentemente dos saldos, porque sistema econômico não precisa de saldo inicial. E o demonstrativo financeiro, sim, tu precisa do saldo inicial, mas aquela movimentação que foi gerada durante o teu período significa dizer que se tu pagou coisas do passado é porque tu estavas devendo, se tu recebeu coisas do passado é porque tu tinha a receber, e se houve esta variação entre pagamento e recebimento, significa dizer que tu tinha dinheiro no caixa ou
tu colocou dinheiro no caixa através dessa movimentação. Tá bem? Isso aí. Então, não é motivo nenhum para atrasar o teu trabalho. Basta simplesmente começar a trabalhar e apresentar o resultado aos teus clientes, porque o cliente vai te valorizar se tu trouxer os resultados no momento que ele precisa. Muito bem, isso aí é o professor Salésio. Salésio, muito obrigado pela tua presença, parabéns aí pelo esclarecimento e por atender, né, esses telespectadores nossos aí de todo o Brasil. Até a próxima semana. Até a próxima semana, estamos à disposição. Continue mandando as perguntas, que será um prazer para nós em responder na medida do possível, de acordo com o nosso conhecimento. Beleza. Olá, a espiritualidade é inerente ao ser humano. Quantos há que ocupam um tempo de sua vida malhando o corpo, mas esquecem que no fundo somos antes espírito? Racionalmente agimos de forma incompleta, não é mesmo? Desde os tempos pré-socráticos, a filosofia usa dogmas espirituais bíblicos para se sustentar e tentar explicar o homem e suas circunstâncias. E ao longo do tempo, a própria filosofia recupera a necessidade de nos voltarmos a Deus, mesmo em linguagem secular, como forma de nos realizar enquanto seres humanos peregrinos nesta terra. Seja, pois, realista, conheça sua verdadeira dimensão humana e trabalhe em cima dessas variáveis indissolúveis e inseparáveis. Esse é, se convença, o caminho da verdadeira felicidade. Boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Pois muito bem, neste espaço da Russell Bedford, nós estamos recebendo aqui o auditor sênior lá da instituição, que é o José Leiva. Leiva, muito prazer em tê-lo aqui no programa, né? Esse espaço que está consagrado já como um espaço de conteúdo, que está servindo aí como uma luz, né? Como um caminho para muitas empresas, muitas instituições, pelos conteúdos que vocês vêm trazendo aqui. Obrigado, viu, José Leiva? Olá, muito bom dia, né? Obrigado pelo oportunidade convite, pela aqui oportunidade também, né? de estar Exatamente, aqui e dividindo esse espaço aqui para comentar sobre um tema importante aqui. Que é compliance, né? Mas antes disso, o José Leiva, eu fiquei feliz que o José Leiva é argentino, lá de Formosa. Formosa fica lá no norte da Argentina, quase fronteira com o Paraguai. E eu fico feliz também, claro, porque eu admiro muito a Argentina. Lamentavelmente, a Argentina pegou um caminho agora que não sei se será um caminho de volta, né? De retorno, mas a belíssima Argentina. A Argentina é um país maravilhoso, um povo... A minha mãe é argentina também, e isso aí nos aproxima muito, né? E parabéns aí pela nacionalidade, por ser os argentinos com consciência, né? Sim. Eu nasci na Argentina, né? Uhum. Mas eu vim muito cedo aqui para o Brasil, né? Uhum. Vim com 4 anos de idade, morei em Guarulhos um tempo, né? E depois eu passei muito tempo, 18 anos, em Belém do Pará. E hoje eu estou residindo aqui em Porto Alegre. Belém do Pará. Orelê, Tirimbó, Tirimbó, né? Carimbó. Carimbó. É. Carimbó. Lembro, Belém do Pará, tive várias vezes lá profissionalmente, né? Belém do Pará, quando eu fiz cobertura na Transamazônica. Belém do Pará é fantástica também, é uma cidade muito carinhosa, um público acolhedor, amigo e tal. Olha, e eles adoravam. Eu fui várias vezes lá, mas principalmente na década de 70, que a colonização daquela região passou a ser muito fortemente alimentada por gaúchos, né? Uhum. Pelas cooperativas aqui, sobretudo a Cotrijuí. Eu fui lá, inclusive, junto com o pessoal da Cotrijuí. E Belém do Pará é fantástico, ver o peso, aquele mercado, Culinária muito boa. Culinária muito boa, né? Muito boa. Realmente é uma experiência maravilhosa o Nordeste e também a nossa Argentina. Mas, José Leiva, a nossa
a principal fonte aqui agora de conhecimento é passar para o pessoal a questão que diz respeito aos compliance, né? O que é o compliance empresarial? Bom, o compliance, eu queria um pouquinho contextualizante já dizer exatamente o que é o compliance, né? O compliance é um assunto considerado novo ainda aqui no Brasil, né? No sentido das empresas ainda não terem a real noção da importância da sua implementação nas suas empresas, né? Mas o compliance ele surgiu nos Estados Unidos no ano de 1929, com o objetivo de regular o mercado financeiro que na época estava em crise. A Grande Depressão. Exatamente. Porém, somente em 1977, após sucessivos escândalos de corrupção, né, ocorridos nos Estados Unidos, que eles decidiram realizar de fato, né, onde foi o marco principal da lei anticorrupção nos Estados Unidos, com a inclusão da responsabilidade também não só das empresas, mas também dos diretores e administradores dos seus negócios, né? Aqui no Brasil, tomou força, né, a lei anticorrupção em 2013, a partir da criação da lei 2846, né, que é a famosa lei anticorrupção, e em 2015 ela foi regulada pelo decreto 8420, né? Então, a partir daí, aqui no Brasil, ela ganhou força nesse momento. E com essas duas, com a criação da lei e com a regulamentação do decreto, eles trouxeram, né, a responsabilidade administrativa e civil da pessoa jurídica, né, tendo essa responsabilidade que estivesse cometendo algum ato ilícito contra a administração pública. E, em paralelo, também eles trouxeram também a responsabilidade da administração e dos diretores do seu negócio, né? Então, a partir desse momento, teve a sua criação e implementação aqui no Brasil. E, então, o compliance nada mais é que a criação de processos, né, para que as empresas estejam em conformidade com as legislações brasileiras, com os normativos, né, com o próprio processo interno da sua empresa, né, para que não venha sofrer algum tipo de sanção, né? Importante, né? Tomara que esse compliance, né, que assim como ele foi bem explicado aqui pelo José Leiva, tomara que ele seja também incorporado à área política no Brasil, né? Porque qual é o objetivo principal do compliance? É fazer com que as empresas elas cumpram a legislação e, sobretudo, dentro desse cumprimento da legislação, elas possam ser honestas. Há, inclusive, estudos, eu tenho falado sobre isso nesses dias, que o IBGE lançou um tempo atrás, aí viu, José Leiva, apontando que o principal item entre os 4 principais que fazem uma empresa progredir, prosperar e ser respeitada no mercado é a honestidade. Então, nós estamos vendo aqui no Brasil hoje, né, políticos desonestos, notadamente desonestos, querendo assumir cargos importantes do país. Então, o país se constrói assim com as empresas, se fortalece, se consolida um avanço no mercado, exatamente quando elas têm esse instrumento à disposição, usam esse instrumento e fazem a seleção daqueles que vão, afinal de contas, conduzir as empresas e conduzir um país. Exatamente. Mas eu te pergunto o seguinte, quais os objetivos principais e que empresas ou a quais empresas, basicamente, o compliance se aplica? Certo. O objetivo principal do compliance, né, é fazer o monitoramento, né, detectar e prevenir possíveis riscos que possam impactar na operação da empresa, né? Então, o principal objetivo é esse. E com isso, consequentemente, eles vão conseguir sanar qualquer tipo de atos ilícitos, fraude, desvio, ou então até mesmo não estar conforme com as legislações, né? E que eles conseguir sanar que possam estar ocorrendo qualquer tipo de ato contra a administração pública, né? Perfeito. E contra o próprio mercado, né? Contra o mercado, contra o próprio mercado. E com relação às empresas que se aplicam, né, basicamente todas as empresas deveriam ter o seu compliance. Porém, principalmente aquelas que são reguladas, né? CVM, Previc, Bacen, aquelas também que estão com base na Lei 13.303, né? E o que vai diferenciar somente nelas vai ser o tipo de programa de compliance que vai ser implementado. Por quê? Porque cada empresa deve fazer a sua avaliação estrutural para saber qual é o tipo, o modelo de programa de integridade, né, de compliance que deve ser aplicado. Não existe um programa de compliance padrão para ser aplicado em todas as empresas. Cada empresa vai ter que fazer a sua própria avaliação e saber qual é o tipo de programa que deve ser implementado para que seja efetivo. Mas, claro que existe padronizado os pontos principais a ser considerado para que se torne um programa efetivo,
né? Só não pode um único programa a ser implementado para todos. Evidentemente, como nós estamos vivendo num país que tem, se nós pegarmos assim, o ranking de corrupção, o Brasil está na primeira lista dos rankings de corrupção. Isso não é só na área pública, mas também do ponto de vista da sociedade, de modo geral, englobando a área empresarial. Existe algum segmento da sociedade empresarial assim, que mais carece de uma legislação desse tipo, de um instrumento desse como o compliance? Sim. Geralmente, as kits que estão reguladas para 303, né, que estão vinculadas a entes públicos, né? Geralmente, a gente sabe que, às vezes, na medida do possível, as organizações públicas tentam realizar algum tipo de procedimento e tudo mais, mas, às vezes, não necessariamente é efetivo, né? Então, e como agora veio nessa responsabilidade trazida também pelo decreto sobre a responsabilidade dos administradores e diretores, né? Então, isso trouxe, digamos assim, forçou que as empresas realmente tivessem, né, que seja implementado, né, o compliance. E no caso de você, da Russell Bedford, quer dizer, vocês são provocados pelas empresas, procurados pelas empresas, ou vocês têm mais tido esse tipo de trabalho oferecendo no mercado? Não, nós estamos dos dois sentidos, as duas coisas. Nós somos procurados também e também um projeto que é um produto que nós oferecemos para o mercado, né? Temos clientes aqui no Rio Grande do Sul, em São Paulo, que está em desenvolvimento esse trabalho. Então, dos dois lados, das duas pontas, né, a Russell está à frente. E é importante, né, que esse trabalho que a Russell Bedford está fazendo, porque, na verdade, é o seguinte, um país, uma nação, se nós pegássemos a história da civilização, né, o Zé Leivas, nós vamos ver que, assim, que os países que se desenvolveram, que foram países que alcançaram níveis de bem-estar, de paz social, de desenvolvimento, né, de integridade das suas camadas da população, das empresas, do setor público, o fator fundamental é o baixo nível de desonestidade, é o baixo nível de corrupção. O compliance vai nesse sentido, ou seja, vai trazer como benefício exatamente algo para a sociedade toda. É justamente isso, né? Como você falou, justamente o objetivo principal realmente é esse, né? O problema é que tem alguns itens, né, de benefícios a ser considerado que o compliance traz, né? E os pontos principais para se tornar efetivo, né? Como você estava mencionando há pouco, né? Que um dos principais pontos para se tornar o compliance efetivo, o primeiro item nada mais é que o suporte da alta administração, porque a alta administração ela tem que se mostrar engajada no projeto, né? Fazer valer para que os colaboradores também tenham esse desempenho de querer seguir. Né? Não somente, digamos assim, cobrar, dizer que existe o programa, mas que não faça a sua parte, né? Então... Perfeito. Inclusive, nesta relação de fatores que ajudam as empresas a se destacarem, se consolidarem, não só a honestidade, a segunda ponta é a transparência. Né? Porque esse processo todo já faz com que a empresa ela tenha uma necessidade até de mostrar para o mercado a transparência, porque ela está fazendo aquela coisa certa. Sim. Não é isso? Que esses são um dos benefícios que o compliance traz, né? Que é justamente se trazer uma integridade da imagem da empresa, né? Trazer um suporte também jurídico, que saber que não vai ter nenhum tipo de sanção, tanto normativo, né? Também trazer credibilidade para o mercado, fazer também tendo uma confiabilidade dos investidores de querer investir na empresa, né? Então, isso é um dos benefícios que o compliance traz. E para o país também, né, Zé Leivas? Porque, na verdade, assim, quando o investidor estrangeiro ele decide fazer um investimento fora das suas fronteiras, digamos assim, um americano, um inglês, um alemão, um japonês, um chinês e tal, ele vai analisar também esse ambiente todo econômico, empresarial e a questão dessa falta desse esquema todo de integridade do mercado, que já não é só de uma empresa, do mercado. Sim. Então, isso conta muito, quer dizer, na medida que as empresas, de uma maneira geral, num país, elas estão preocupadas com isso e elas mudam a forma de atuar quando eram mais corruptas e tal, favorecem também a atração de investimentos. Exatamente, traz isso. E todo mundo acaba ganhando, a empresa, né, porque acaba se destacando no mercado de trabalho, né, naquele segmento que ela atua, e os investidores vão vir e todo mundo ganha, né? O Brasil ganha, vai ter mais desenvolvimento e tudo mais, né? É um ganho geral. É um ganho geral. Alguma coisa a mais que nós não conversamos que tu queira ressaltar? Eu queria agradecer, né, o espaço novamente de
convite pela Rússia, né, de estar participando, de estar debatendo sobre esse assunto importante que é o compliance, né? Informar também que foi comentado já aqui no programa e teve a inauguração do nosso Instituto de Educação, onde a gente está apresentando diversos cursos, né, com o intuito, né, de fazer a educação corporativa, né? E que as pessoas acompanham nossas redes sociais, né? Estamos presentes no LinkedIn, Instagram e YouTube, onde a gente oferece diversas oportunidades aí tanto de novidade de legislações, né, e tudo mais. Estamos sempre presentes ali de novidade no mercado. Muito bem. Aliás, eu, em nome dos telespectadores, é que agradecemos esse espaço que a Hustle tem aqui no programa, porque ela dá o conteúdo necessário que nós precisamos. Um programa é voltado para isso, né? E, sobretudo, atendemos aí o nosso telespectador, empresário que já é do ramo, grande, pequeno, médio, tal, e aqueles também que estão querendo hoje, em função do mercado, que restrito do ponto de vista de relação de trabalho, que querem agora voar sozinhos, quer dizer, querem ser independentes e querem ser autônomos e estão fazendo aí, montando as suas empresas. Eu acho importante que eles tenham este conhecimento. Leiva, muito obrigado pela tua presença, que sucesso cada vez mais. Muito obrigado. Muito bem, um rápido intervalo, já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Um show de humor gaúcho sem padrão e com muita alegria e interatividade. Zurba Fagundes. Mais de 300 espetáculos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nos melhores palcos do Brasil. 2 vezes finalista no Festival da Mentira de Nova Brécia. Atração no Show do Tom. Programa Silvio Santos e Ana Hickman. Teatro, congressos, encontros, jantares, brigas de casal e bocas livres em geral. Zurba Fagundes. Diversão garantida ou seu mau humor de volta. Contrate esse artista gaúcho antes que ele morra de fome. Apesar de já ter passado quase um semestre que o Supremo Tribunal Federal decidiu que o ICMS não faz parte da base de cálculo da apuração do PIS e da COFINS, ainda encontramos as pencas empresas pagando mais impostos do que deveriam. Fica a dica, empresas de lucro real e presumido que pagam ICMS devem ter seu PIS e COFINS reduzidos. Não se trata de uma tese jurisprudencial, é determinação do Supremo e decisão judicial se cumpre, não se discute. Converse com seu contador e verifique essa situação. Um detalhe, dá para buscar retroativamente desde março de 2017 os valores que a sua empresa já pagou. Quem sabe aí esteja uma boa fonte de dinheiro, um dinheiro novo para a sua empresa. Boa semana. Bom, nesse momento aqui estou recebendo o nosso doutor Gustavo Bernardi, que sempre traz um assunto importante na área imobiliária, na área de tributos, imposto de renda e tal. E tem uma notícia interessantíssima, né? Que o STJ aí tem uma decisão que vai ter uma repercussão muito grande na vida de todos nós, né, Bernardi? Obrigado pela tua presença uma vez mais aqui. Muito obrigado, Silvio. Sim, na verdade, os tribunais superiores entenderam algo que já vinha há muito tempo sendo debatido aqui no âmbito do nosso estado, do nosso município e no Brasil inteiro. Sempre que nós transacionávamos um imóvel, comprávamos ou vendíamos um imóvel, né, quem estabelecia o valor sobre o qual incidiria a base de cálculo de um imposto chamado ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, era o próprio município. Então, se tu te lembrar, aqui no município de Porto Alegre, nós tivemos vários momentos em que se revisou a pauta dos imóveis do município, né? Por outro lado, sempre se entendeu que aquele valor declarado pelo contribuinte de que estava vendendo ou comprando um imóvel podia ser questionado
pelo órgão municipal, pelo ente público, e o ente público, se na sua tabela interna esse patrimônio, este imóvel tinha um outro valor, era sobre este outro valor que incidia a alíquota. Então, digamos que tu vendia um imóvel por 100, mas o município dizia que esse imóvel vale 300, né? O imposto de transmissão de bens imóveis aqui em Porto Alegre de 3%, em vez de incidir sobre 100, incidiria sobre 300. Arbitrado pela prefeitura, no Arbitrado pela prefeitura. Claro, há um procedimento em que tu poderia questionar este arbitramento, mas tu teria que pegar 3 avaliações, laudos de avaliação muito criteriosos dentro de uma regra legal e questionar o valor de avaliação. Mas o fato é que os tribunais superiores entenderam uma coisa que há muitos anos nós vimos questionando. Ora, não há por que você duvidar da informação prestada pelo contribuinte. Se eu estou vendendo um imóvel por 100 e eu estou colocando isto em contrato, é aquele valor que deveria ser a base de cálculo do tributo. Pois então, a partir desta semana, o entendimento foi esse. O município não pode mais arbitrar um valor, não pode mais dizer quanto é que vale aquele imóvel que você está vendendo ou você está comprando. Vale aquele valor que você está declarando. E o município, se desconfiar, se quiser impugnar aquele valor, é ele, município, quem tem que abrir um procedimento administrativo e fazer prova de que você está vendendo por um outro preço que não aquele que você está declarando. Ou seja, o ônus da prova sai do vendedor, da pessoa que vendeu, para a prefeitura. Exatamente. Tem que provar se houve má fé, ou fraude, ou dolo e tal. Exatamente. Né? O ônus da prova sai do contribuinte que está declarando por quanto ele está fazendo a transação e vai agora para o ente público, que tem que ele demonstrar que o contribuinte está faltando com a verdade. Perfeito. Bom, nós temos vários assuntos assim, rapidinho, vou aproveitar o tempo que nós temos aqui. 2 assuntos. A questão do imposto de renda, alguma lembrança? Estamos chegando aí agora a abril, né? Até o dia 29 de abril é o prazo de entrega da declaração. Alguma recomendação a mais, assim, rapidamente, que tu possa dar para o... Sim, as recomendações que são as de praxe, né, as gerais, são o seguinte. As suas despesas dedutíveis, se você vai colocar despesas dedutíveis no imposto de renda, guarde os comprovantes. E muitas pessoas me perguntam por quanto tempo tem que se guardar os comprovantes de despesa. Olha, você tem que guardar os comprovantes de despesa por 5 anos, né? Então, o ideal hoje é que você digitalize todos esses documentos, guarde eles e 5 anos após o ano da declaração, portanto, você conta a partir do ano seguinte, esses 5 anos, você guarda essas despesas. Outra coisa muito importante que dá muito problema, pensão alimentícia, né? As pessoas devem saber que pensão alimentícia, aquela pessoa que está pagando a pensão, ela pode deduzir integralmente essa pensão do seu imposto a pagar. Porém, esta pensão ela tem que ser fixada por decisão judicial. Não adianta você fazer um acordo extrajudicial com o seu ex-companheiro, com a sua ex-companheira, né? Fixar uma pensão neste acordo, né? E não homologar judicialmente. Se isto não ocorrer, você não pode deduzir estes alimentos, esta pensão alimentícia do seu imposto a pagar, né? Despesas médicas, Silvio. Despesas médicas é o que mais tem... mais dá dor de cabeça, mais né? dá dor de cabeça. Para o médico, né? e para o contribuinte, né? Para o contribuinte, Muito médico acaba sendo denunciado pelo contribuinte e muito contribuinte declara despesas médicas que não são dedutíveis. Veja, as despesas médicas dedutíveis são aquelas relacionadas à saúde, a tratamento de saúde, né? Se você está fazendo uma cirurgia plástica, se você está fazendo um tratamento estético, se você está fazendo uma massagem, uma fisioterapia, não, essas questões não são dedutíveis no imposto de renda, ô Silvio. E isto sempre dá muito problema. É só a cirurgia reparadora, no caso, né? Eu acho que é isso aí, né? Ou reparadora ou de procedimento não estético. Não estético. Hoje há diversos procedimentos que são necessários, que você lauda, que são necessários, mas o fato é que você tem que entender que tem que ser uma cirurgia que tenha a ver com um tratamento de saúde efetivamente. É que é uma cirurgia que vai salvar a sua vida, digamos, é um procedimento que vai, digamos assim, recuperar a sua saúde, e não é uma questão estética, né? Exatamente. Assim como as consultas médicas, né? Muitas vezes as pessoas declaram consultas médicas, né? Nem todas são dedutíveis, né? Exames médicos, nem todos são dedutíveis. Despesas hospitalares, nem todas são dedutíveis. Você tem que se orientar
antes de fazer a declaração e antes de se utilizar dessas despesas dedutíveis para o seu imposto de renda a declarar. Verdade, o que resta do nosso tempo aqui, eu queria te explorar no seguinte: tu é natural de onde? É Porto Alegre. Porto Alegre. Como é que tu está vendo assim, porque Porto Alegre está tendo uma grande transformação urbana, né? Imobiliária, urbana e tal. Nós estamos criando aqui agora áreas de lazer, atrações turísticas e tal. E tu trabalha muito nessa área imobiliária. Como é que tu está vendo a valorização da cidade, do espaço de Porto Alegre, do ponto de vista imobiliário, em função dessa transformação que o Melo está fazendo? Temos uma grande novidade. Segunda-feira foi assinado o termo de intenção para a instalação do nosso Parque Harmonia. Nosso Parque Harmonia, que é de uma empresa de parques aqui do estado do Rio Grande do Sul, uma empresa nossa, né? Vai instalar ali no Parque Harmonia a maior roda gigante da América Latina. E não só a maior, como a mais tecnológica, né? Ora, veja só, Silvio, nós viemos recuperando toda a orla, né? A bem da verdade, desde do anterior ao Melo era o Marquesan? Marquesan. Não, mas Dado Fortunati também, isso, lá, né? Então, isso vem vindo, né? Mas o Melo abraçou isto, né? A nossa prefeitura hoje investe na remodelação da cidade. E isto vai vir a reboque, né? Com investimentos na área de hotelaria, na área imobiliária. A gente já vê o centro histórico sendo recuperado, né? O projeto do Parque Harmonia, que eu vi segunda-feira, Silvio, é algo que eu, olha, raramente ouvi. Nem em Barcelona, né? Eu não vi algo tão bonito quanto aquilo. E nós estamos aí às portas de termos a licitação do Cais Mauá. Tu achas que dessa vez não vai sair? Cais Mauá, ali ao lado de toda a orla, tenho certeza que dessa vez, se a licitação for bem feita, bem conduzida, bem amarrada juridicamente, ela vai sair, sim, dessa vez. É importante isso aí, né? Eu me lembro, na década de 70, tinha um secretário aqui, talvez tu conhecesse, eu não sei, tu é um bem mais novo que eu, que chamava-se Mário Bernardino Ramos. Ele era de Caxias, era um escrivão de Caxias, e ele foi, para mim, o maior secretário de turismo que eu conheci. Olha, eu viajei esse Brasil, eu tive que trabalhar, porque ele um dia chegou para mim lá em 1975, e ele assumiu a Secretaria de Turismo. Eu preciso fazer com que haja o maior conhecimento, propagandear o café colonial da Serra Gaúcha. Aí o que ele fez? Eu visitei vários estados brasileiros com ele, propagandeando o café colonial de Gramado e de Canela. O que aconteceu? Foi lá que surgiu o Gramado de Canela como polos turísticos do sul do Brasil. Sim, certamente. Entendeu? Então, o que acontece? Hoje, com a revitalização de Porto Alegre, tornando um polo de atração turística, todo o Rio Grande do Sul ganha. A Serra também ganha, porque é mais uma alternativa, somada à Serra Gaúcha, que nós temos a capital para quem vem de fora. Né? O pessoal chegava aqui, pegava esses ônibusinhos aqui de transporte, do aeroporto ia direto para a Serra. Hoje ele poderá vir conhecer Porto Alegre também. É mais uma atração. Então, o município de Canela, de Gramado, a região da Serra também ganha com isso. Todo o Rio Grande do Sul ganha. É verdade. Porto Alegre está dando um avanço muito grande nesse aspecto de ambientalismo, aspecto de harmonização urbana. E a zona, e o centro histórico lá, é uma transformação muito grande, né? O prefeito está preocupado muito com a questão da segurança no centro, que é básico para isso. A questão da segurança é fundamental, né? Eu vejo, às vezes, eu vou à noite em Porto Alegre, eu fico no fim da tarde, lá e vejo à noite, a Rua da Praia está muito bem iluminada, a Borges de Medeiros com a rua está muito bem iluminada, com a Rua da Praia. Então, eu acho que a iluminação e a segurança são fatores fundamentais, não te parece isso? Me parece muito claro isso, mas eu já vou te dar um dado. A gente que trabalha no mercado imobiliário começa a ver os pontos que estavam ociosos há muitos anos, e pontos, quando eu digo, são lojas comerciais, grandes lojas, grandes pontos de locação, começando a voltar à locação. Né? Isso é um sinal muito claro de que o empreendedor está voltando a acreditar no centro, está voltando a acreditar no centro histórico de Porto Alegre, que vai ter uma revolução, Né? Vai ser, não tenha a menor dúvida, um dos melhores locais para te instalar um comércio. Novamente vai ser o centro de Porto Alegre. Que beleza, né? Então recuperar aquilo lá, porque eu morei no centro, ali na Jerônimo Coelho, e saí por motivos daquelas, o centro estava sendo abandonado e tal, quer dizer, falta de segurança. No final da década de 70 eu saí dali. Então hoje eu observo assim, que tem muitas pessoas já querendo voltar para o centro. Né? E muitos empresários empreendendo no centro. Exatamente. Eu acho que é importante entender que não adianta você querer que o morador volte para o centro
se o empresário não voltar para o centro e não voltar a criar oportunidades de negócio no centro, né? Isso é o que está acontecendo hoje, Silvio. Muito bem. Teu escritório fica ali na Jerônimo de Ornelas, número 95. Tem uma zona nobre de Porto Alegre também, ali perto do Hospital de Clínicas, uma zona mais central, aquela zona ali, né, Bernardo? Para mim é muito bom ali, querido. Perfeito. Bernardo, muito obrigado pela tua presença aqui, pelo esclarecimento, sobretudo essa visão que o Bernardo tem, assim, porque ele trabalha nessa área imobiliária, da questão de Porto Alegre como um polo também hoje de atração turística. Eu que agradeço, Silvio. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Bom, nesse espaço do nosso Economia e Desenvolvimento, nós que estamos aqui com o programa há 22 anos, né? Eu quero lembrar o seguinte, um programa para durar 22 anos, nós começamos lá pela TVE, depois Bandeirantes, né? TV Guaíba, enfim, hoje estamos na TV a cabo, segmentada, porque nosso público é um público específico, um público qualificado, um público que tem TV a cabo, que tem TV por assinatura, e por isso que nós temos estamos nessa trajetória há 22 anos, um programa que pode-se dizer tem uma longevidade já, pela qualidade não só do entorno do programa, mas da qualidade daquelas pessoas que circulam aqui no programa, que estão aqui na bancada comigo, né? É o caso do jornalista José Luiz Espíndola Lopes. Ele tem um bom sobrenome já, né? Zé, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, é um prazer inenarrável estar aqui contigo. E o Zé é um jornalista já experimentado, a gente pode ver, né? Carequinha como eu, né? Tem uma certa experiência, pensa em perder cabelo, pelo menos. É verdade, um pouquinho de tempo. E nós sabemos, nós estamos aí no canal 6 da NET, nós assumimos há tempos atrás, aí estamos fazendo uma grande reformulação que vai começar a partir de abril, uma nova programação e tal, e o Zé vai ter o seu programa lá, Programa do Zé. Daqui, se tu puder, depois, o Leandro lá, depois nós vamos fazer citar aqui, enquanto o Zé está falando, vamos botar umas imagens. O que vai ser esse programa do Zé, Zé? Qual é a tua expectativa? Primeiro, quero agradecer a oportunidade de estar aqui contigo, sabe? É realmente uma honra estar no teu programa. É uma honra te conhecer pessoalmente, porque eu já te conhecia de nome, de longe, né? De longe. E esse ano a gente estreitou um pouco mais o nosso conhecimento. A ideia do programa do Zé é... E que o nome, aliás, foi que a minha equipe que deu. Quero dizer que eu não sou... É o criador dessa... do nome não. Do nome não. A minha ideia era outra, mas é que eu estou trabalhando com jovens. Eu sempre trabalho com jovens para me reinventar. E eles disseram que o programa do Zé ficaria um programa melhor, um nome melhor. Estamos aí, vamos fazer assim. A nossa ideia é trazer um programa que comente as notícias da semana por vários ângulos. Sim. Nós vamos fazer um programa de debates, né? Como outros que já existem aí na televisão, mas eu reuni uma equipe bem heterogênea, né? Que é o Paulo Oliveira, que é diretor de teatro, o Dirnei Messias, que é conhecido na cidade de Porto Alegre. O Dirnei tem uma grande história, né? Empresário e jornalista. Noite, né? É um grande cara. Com um grande conhecimento, né? E para abrilhantar ainda a Simone Zanella, que é a nossa musa, vai ser a única mulher da bancada, né? E nós vamos comentar as notícias da semana, cada um pelo seu ponto de vista,
e transformar num grande programa de debates. Parabéns, a Simone eu não conheço pessoalmente, mas a Simone já tem uma trajetória interessante. O Paulo Oliveira também, quem não conhece o Paulo Oliveira, e sobretudo o Dinei Messias. O Dinei é um camarada que ele fez uma história bonita para o Rio Grande do Sul, né? Então está recuperando esse valor. É uma figura folclórica de Porto Alegre, é um ser humano maravilhoso, um cara com uma gama de experiências e resolvi trazer o Dirney para a TV. Nós somos amigos há mais de 40 anos, resolvi trazer o Dirney então para essa nova experiência em televisão. Tá, e o que vai desfilar nesse programa? Quais são, que tipo de assunto? Todos os assuntos? Todos os assuntos. As notícias que são manchetes na semana, cada um vai trazer uma notícia, vai expor essa notícia e nós vamos comentar as notícias sobre os vários ângulos. Tem gente de direita, gente de esquerda, gente de centro. Gremista, colorado. Vamos debater. O negócio é pegar fogo. Vamos revolucionar a televisão, se Deus quiser. Vai ser um programa que vai chamar bastante atenção. E nós temos aqui o horário já anunciado aqui, é 20 horas de sábado. Um horário bom, nobre, né? De sábados, né? Vai ser ao vivo, né? Com participação do telespectador via WhatsApp. Nas redes sociais, né? E tal. Pelas redes sociais. Aliás, isso aí hoje é importante. Hoje não há programa de televisão ao vivo, né, que não tenha essa abertura, né, para que haja essa incorporação e participação direta, né, do telespectador. Exatamente. Ele vai opinar, vai xingar, vai elogiar e nós vamos botar tudo no ar. Perfeito. Bom, nós vamos ter um programa, então, vai ser a sábado, os embalos de sábado à noite. Os embalos de sábado à noite. Vamos recuperar isso. Para nós que somos do tempo do John Travolta. O Dirney vai gostar muito disso, né? O Dirney era muito dos embalos de sábado à noite, verdade, né? É verdade, ainda continua também fazendo alguma coisa aí. Ele está embalado, o homem. Então, não, o Dirney tem um gás, assim, que é insuperável. Que beleza. Então, é que essa programação, esse programa do Zé, lembrando que vai sábados, às 20 horas, será ao vivo. Nós estamos já vendo agora... Próximo dia nós vamos anunciar aí a inauguração do programa, fazer uma festinha e tal, né? Eu acho importante que é um programa que eu tenho certeza vai dar uma grande alavancada do ponto de vista de programação no Canal 6, né? E nas redes sociais que nós estamos. E tem grandes novidades aí surgindo, eu acho importante que essa programação, porque... e tem outra mudança que nós vamos fazer, vamos anunciar aqui no nosso programa, que o Canal 6 vai fazer a partir de abril, né? Uma nova, digamos assim, uma nova configuração, uma roupagem. Todo o Zé vai me ajudar muito nisso aí, ele tem experiência nisso. Tu já estivesse no Canal 6, né? Olha, eu quero dizer que eu estou assim me sentindo mais feliz que o Marcos Mion quando foi contratado para a Globo. Na verdade, eu comecei televisão no Canal 6, há 21 anos atrás. 21 anos. Era o programa Galera, um programa bem artesanal, assim. E tinha grande audiência. Eu me lembro que foi um dos programas que teve muita audiência, que alavancou muito a Poa TV, né? E depois saí, a gente parou, era uma produção independente, é complicado de fazer. Voltei em 2011... No Canal 20, com a nova roupagem, o Galera todo novo, já com a nova perspectiva. A gente ia a festas, fazia entrevista com artistas e tal. O diretor é o mesmo do programa Galera, que é o Fernando Santana, que é o Júnior, que eu chamo o Juninho, que eu vi crescer, né? Um menino com quem a gente se conhece pelo olhar só. Claro, tem sintonia, né? Tem uma sintonia maravilhosa. E o Juninho vai dirigir o nosso programa, tenho certeza, com maestria, como ele sempre faz. O Zé vai voltar aqui no dia que nós já tivemos a data de anunciar a inauguração, a estreia do programa do Zé, sábados às 20 horas, ao vivo, participação direta do telespectador, nas redes sociais também, a partir desse mês de abril. Zé, eu fico muito feliz em te trazer aqui, sobretudo agora contar contigo, não só a fazer um programa, mas nos ajudar a alavancar o canal, porque é o canal de Porto Alegre, né? Nós estamos agora fazendo uma mudança, inclusive, na questão da nomenclatura, da logotipia da TV e tal, e isso realmente vai ser um momento assim que nós vamos certamente ter muitas oportunidades para comemorar. Muito mais feliz, muito agradecido de voltar à Poa TV. Desculpa, Poa TV, né? Estamos fazendo, o Zé anunciou uma coisa, nós estamos recuperando o Poa TV, nós fizemos alguns estudos. Eu larguei na frente. Nós largamos alguns estudos aí, fizemos alguns estudos e nós vamos refundar a TV com o nome de Poa TV. Então, quero dizer de novo que é um prazer voltar à TV e voltar pelas tuas mãos, pelas mãos do Silvio Lopes, que é um cara que Porto Alegre conhece. Nós temos uma trajetória grande, nós dois, né? Zé, muito obrigado pela tua presença aqui, parabéns, sucesso. Quando nós tivermos a data da inauguração, da estreia do programa, estarás aqui de novo. Um grande abraço. Muito obrigado. E sucesso. Para nós todos. O teu sucesso será o sucesso da TV e da comunidade de Porto Alegre. O nosso sucesso, é verdade. Valeu. Obrigado.
Bom, e para encerrar o programa desta semana, trago aqui nada mais, nada menos do que a minha amiga advogada, especialista em problemas de trânsito, problemas e soluções, na verdade, né? Roxane Ponzi. E aí, Roxane, obrigado pela tua presença. Sempre um prazer estar aqui, Silvio, e trazendo informações, né, sobre essa área de trânsito, que, enfim, atinge a todos os teus telespectadores aí, e a gente quer tentar dar algumas dicas importantes aí para eles. Importante é o seguinte, né? Como são esse entrelaçamento de gerações, né? Eu aprendi muito com o chamado Paulo Ponzi, advogado extraordinário, amigo meu, Paulo Ponzi, que nada mais, nada menos é o pai da Roxane. E o Paulo tinha um escritório de advocacia lá no centro, extremamente importante, né? E já naquela época, até minha filha trabalhou lá com vocês, né? Começou a trabalhar, minha filha começou a trabalhar com vocês lá, a Letícia. Que legal, que legal. É. Então, na verdade, o Paulo Ponzi sempre transmitiu muito essa questão da responsabilidade do profissional e tal. E ele é um cara espetacular, Paulo Ponzi. Um grande abraço para ele. Foi ele que plantou essa mosquinha, né? É verdade, né? Do amor pelo direito de trânsito. É. Mas, Silvio, hoje eu selecionei uma notícia que foi dada pelo Detran do Rio Grande do Sul, que apesar, né, de ela ter sido dada um pouquinho depois, um pouco tarde talvez, ela pode vir a estar beneficiando aí muitos dessas pessoas que estão nos escutando e não só os que nos escutam, né, mas todos aqueles que possuem carteira de habilitação aqui no estado do Rio Grande do Sul. A gente sabe que lá em 12 de abril de 2021 entrou em vigor uma lei, né, que alterou o Código de Trânsito e que aumentou o limite de pontos, que antes era 20, e criou um escalonamento. Então, para quem não tiver nenhuma multa gravíssima, o limite passa para 40. Depois, se tiver uma multa gravíssima, esse limite é de 30 pontos. E se tiver 2 multas gravíssimas, então manteria esses mesmos 20 pontos. Com essa mudança, o que acontece? Uma conduta que antes, né, era tida por uma infração de trânsito passa a não ser mais, né, causa de uma penalidade. Por exemplo, aqueles que antes tinham 20 pontos, mas dentre essas multas não havia nenhuma multa gravíssima, por exemplo, eles, se fosse hoje a aplicação daquela penalidade, eles não estariam sendo punidos, né? E por conta disso, que a gente chama que é um princípio da retroatividade da lei mais benéfica, o próprio CONTRAN determinou em todo o país que fossem revistos esses processos, né, anteriores à vigência da lei, para que esses condutores viessem a ser beneficiados. E aí o Estado do Rio Grande do Sul, que é um dos que mais instaura processos de suspensão por pontos no país, né, ele é muito eficiente, ele fez uma revisão, então, de todos os processos por pontos, né, que estavam em tramitação e chegou à conclusão de que dos 9.114 processos, 6.366 deveriam ser baixados, ou seja, seriam pessoas que tinham processos instaurados de acordo com a lei antiga e que pela lei nova não deveriam mais ser punidos. Isso significa, Silvio, 77,26% dos processos que estavam em tramitação, né, por pontos, que deveriam ser baixados de ofício. E isso o Detran fez. O que se alerta aqui, né, que é importante para o cidadão? Às vezes, tinham processos de suspensão por pontos que estavam com recurso administrativo ou então só estavam em tramitação e foram objetos de ações judiciais. Esses processos que foram objeto de ação judicial, eles geralmente, quando ganham uma liminar, é inserida uma informação dentro do sistema que é suspensão por determinação judicial. E aí vem o Detran alertar justamente isso, que pode haver em algumas situações, especialmente quando tem processo judicial, que essa baixa não tenha ocorrido ou então daqui a pouco que tenha sido reativado, porque como se trata de um processo manual, né, que feito pelo órgão de trânsito, isso aí poderia ter acontecido. Então, aqui o recado é, não deixa de acessar o site do Detran, é www.detran.rs.gov.br e olhe lá como está a situação do seu processo de suspensão por pontos, se você, né, recebeu esse processo de suspensão por pontos nos últimos 5 anos. Né? Veja como que está a situação dele. Pode ser que você tenha sido contemplado, né, com a baixa desse processo, e aí não vai ter que cumprir 6 meses de suspensão. E se você, né, na época, contratou um advogado e entrou com alguma ação judicial, verifique se está regular essa situação, justamente por conta do alerta do órgão de trânsito nesse sentido, Silvio. Roxane sempre tem uma novidade interessante, como a Roxane, ela participa do programa Atividade aqui do nosso amigo José Silva, né? E a audiência, quer dizer, a forma como as pessoas
encaro esse trabalho da Roxane é espetacular, porque, como tu diz, né, todos nós, ou familiares envolvidos com isso, né, e tem muitas pessoas que não sabem como é que vão proceder e tal, e a Roxane dá essa consultoria de graça aqui para vocês, né. Agora, claro, quando você precisa fazer esse processo, tem que ser feito e intermediado por alguém que entenda, como a Roxane entenda, de todo o processo. E sempre tem novidade nisso, né, Roxane? Sim, Silvio, porque às vezes, é interessante tu pontuar isso, às vezes o órgão de trânsito não se comunica de uma forma muito fácil isso com o cidadão, aí, né? E a gente precisa, às vezes, traduzir isso. Essa notícia, ela está lá no site do Detran, mas aí eu pergunto, quantas pessoas acessam o site do Detran para ver essa informação, né? Alguns órgãos de imprensa repercutem isso, mas é até difícil, às vezes, para o cidadão entender o que isso significa. Mas, mesmo assim, né, estando a lei, às vezes, sendo de difícil compreensão, consulte um profissional da sua confiança, né? Peça para ele fazer essa interpretação se, no seu caso, merece essa aplicação dessa retroatividade da lei mais benéfica, né? Por quê? Porque hoje se chegou à conclusão de que quem tem 20 pontos e não tem essas multas gravíssimas não deveria ser punido. Então, se a lei muda com o decorrer do tempo, porque a sociedade entende de uma forma diferente, né, é natural que aquela situação seja, né, aplicada a questões passadas. Não tem por que uma pessoa, por exemplo, ser presa por um crime que hoje não é mais crime. Então, ela deveria, sim, ser solta. É esse o raciocínio que deve ser feito também para essas questões de trânsito. Que beleza. Roxane, muito obrigado pela tua presença aqui. Venha mais vezes. Aqui a Roxane tem muitas atribuições e tal, ela trabalha bastante e nem sempre é fácil a gente ser inserido na agenda da Roxane. Obrigado, Roxane. Prazer e sempre à disposição, Silvio. Então, você, telespectador, muito obrigado pela audiência. Uma boa semana. Até a semana que vem.